Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um Catolicast. A convidada de hoje, eu confesso que eu estava muito ansioso, muito ansioso, porque essa convidada, ela entende de TV. E a gente faz aqui mais ou menos, né, quase assim, por causa das câmeras, algo televisivo, né? Por mais que seja na internet. E como ela entende bastante, eu fiquei um pouco receioso de estar com ela aqui por causa disso. Porque o nervosismo, quando vem um convidado tão importante assim, nossa, o nervosismo é muito grande. Com a Vitória foi a mesma coisa. Nós temos aqui hoje a Shahid. Um prazer muito grande ter você aqui. Ai, o prazer é todo meu. Fiquei bem lisonjeada, muito feliz com o convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes. Quando você aceitou vir, eu falei, meu Deus, vai ser muito legal. Porque nós vemos a importância que principalmente os programas de TV, os programas de auditório têm, né? Principalmente os programas que antecederam os que estamos agora. E tantas personalidades passaram por esses programas e às vezes as pessoas não lembram, porque infelizmente o povo brasileiro ele tem uma memória curta. Sim. Né? E eu acho que é bom a gente falar, é bom a gente ter pessoas contando também como que foi, contando como que é essa vivência. E então, assim, eu fico muito nervoso de estar aqui, confesso. Mas eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ser muito boa. Vai ser ótimo, né? E eu gostaria já de começar perguntando assim, eu sei que você é católica, bem católica, a gente vai falar também sobre algumas outras coisas depois, mas como que foi sua infância? Sempre foi, sua família sempre foi religiosa, não foi? Então, minha família é muito religiosa, mas existia um fato muito interessante na minha vida, na minha infância, porque aconteceu o seguinte, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e eu tinha uma curiosidade, eu tinha uns livrinhos, minha irmã tinha feito a primeira comunhão, então eu tinha uns livrinhos lá com anjos e Jesus, aquelas coisas, eu achava lindo aquilo, eu ficava olhando, eu ficava amando tudo aquilo, né? E aí a minha irmã, ela sempre gostou de mexer com o negócio de comércio, desde pequenininha. Então, o que ela fez? Ela conseguiu umas mudas de dama da noite numa casa de uma amiga, e aí ela resolveu fazer uns buquezinhos de dama da noite para vender, porque ela queria fazer um dinheiro para comprar presente para minha mãe no Dia das Mães. Nossa, Ela que legal. não gostava de pegar dinheiro do meu pai, ela gostava ela conseguir. Então ela fez aqueles buquezinhos de dama da noite e pôs para vender. E ela conseguiu fazer um dinheirinho. E aí ela estava sentada, a nossa casa tinha um portão baixo, que naquela época os portãozinhos eram baixos, né, de madeira. E tinha um quadradinho assim, ela estava sentada no primeiro degrauzinho. Ela, minha irmã, eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 6, 7, 8, a Eliane tinha 8 e a Yara tinha 12. E aí ela contando o dinheirinho ali, aí eu não sabia contar ainda, não sabia fazer nada, né? Aí eu estava achando chato aquilo, ver ela ficar contando os dinheirinhos, as moedas. Aí o que eu fiz? Eu peguei e debrucei no portão. E fiquei assim, debruçadinha no portão. Aí quando eu olhei para a minha esquerda, eu vi que vinha descendo uma mulher toda de roupa preta, com pano na cabeça, tipo os egípcios usam aquela roupa no rosto, né? Achei estranha aquela roupa que eu nunca tinha visto na minha vida. E atrás dela, na frente dela, um rapaz. E eles pararam no portão, 4 portão antes da minha casa. Isso era na parte da manhã. Não tinha uma alma viva na rua. Então eles pararam no portão, tinha uma japonesinha debruçada também no portão. E eu vi que eles pararam lá, falaram alguma coisa e continuaram. Quando chegaram perto de mim, passou aquele moço lindo, com os cabelos longos, até assim, na altura antes do ombro, assim, abaixo do pescoço, o cabelo comprido, bem comprido, mas com aquelas roupas antigas, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo, eu lembro da sandália dele, uma estranha. E lindo, maravilhoso. Ele passou assim de perfil, ele não olhou assim para mim, mas ele passou bem devagarzinho por mim assim, e atrás dela, essa mulher. E ela falou assim, você viu esse moço que está passando aqui? Eu falei, sim, ele é Jesus. Aí quando ela falou aquilo, nossa, eu falei, Jesus? Ela falou, é Jesus. Aí eu peguei, olhei para trás e falei,
Chamei as minhas duas mães. Yara, Eliane, corre, vive Jesus. Elas estavam sentadas no chão. Vive Jesus, Jesus está passando aqui. Elas levantaram e foram até o portão. Quando elas chegaram no portão, não tinha ninguém. Não tinha uma alma viva. E a nossa rua era muito longa. Uhum. Não daria tempo dele ir até o fim, ele e a mulher, e virar a esquina. Não tem como. O nome da rua, Rua Vera Cruz, aqui na Penha. Nossa. Na Penha, Zona Leste, Rua Vera Cruz. Olha, Cruz, Rua Vera Cruz. Eu nunca mais esqueci. E eu fiquei com aquela visão, só quem viu, eu e a japonesinha. Só nós duas vimos. A minha amiguinha. E ninguém mais viu, só eu e ela. Você está entendendo? Sim. Parou antes da casa dela e meus irmãos não viram. Então, isso foi uma passagem linda. Até hoje eu falo, meu Deus, que privilégio. Sim, muito, que inclusive. privilégio eu tive. Então, essa foi a primeira coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Nossa, que legal. Foi. Então, isso me marcou muito. Eu tinha 6 anos. E eu conto isso até hoje para todo mundo. A minha irmã fala, eu lembro dessa passagem, mas eu não vi ninguém. Só eu vi. Ele aparece para quem ele quer, né? É. Então, você precisava ver ele. Aí eu tinha a mãe do meu pai, ela morava nessa época com a minha mãe, né? Uhum. E aí eu via sempre ela acendendo uma lamparina para Nossa Senhora da Aparecida, só que eu não sabia que ela era Nossa Senhora da Aparecida, que ela era a mãe de Jesus. Eu via, mas eu não entendia, né? Aí eu falei, quem é essa mulher? Ela falou, ó, essa mulher é a mãe de Jesus, Nossa Senhora da Aparecida. Eu falei, é? Ela falou, é. Eu falei, mas é pretinha? Ela falou, não, ela apareceu assim para ajudar os escravos, mas ela ama criança. Presta bem atenção no que a vovó está falando. Se um dia você precisar dela, você fala com ela que ela vai te atender. Falei, tá bom. E ficou aquilo, passou. Aí, quando fiz 8 anos, eu entrei no primeiro ano. Naquela época a gente entrava à tarde, né? Uhum. Eu entrei com 8 anos, no primeiro ano. Aí já fiz com 9 anos no segundo. Nessa época minha mãe estava separada do meu pai. Ela separou do meu pai, houve um desentendimento. E o irmão dela, o caçula, meu tio Roque, morava na Vila Olímpia, ele estava muito bem financeiramente. Falou, Lila, meu pai estava passando por um momento difícil. Ele falou, Lila, eu vou receber você aqui com as tuas coisas, eu ponho aqui meu tio tinha um fundo grande, uma garagem, põe suas coisas aqui, vem você, as meninas, mas o José não. E aquilo me doía, que eu tinha saudade do meu pai, eu tinha uma saudade, mas ele não permitia. Ele falou, eu ajudo você, mas não o José. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Quando a minha mãe chegou no mês de agosto, eu estava no segundo ano lá. Uhum. A minha mãe voltou com meu pai. E aí, eu continuei na casa do meu tio, porque eu tinha que terminar o ano. E aí, quando chegou no final do ano, eu só tirava notas ótimas na escola. Só tirava notas ótimas. Só que, quando chegou, não sei o que aconteceu, a professora, ela errou as notas. Aí ela errou as notas e ela falou, nossa, Gatti, você é uma excelente aluna. Aí tinha lá 5, 5,5. Nossa, aquilo para mim foi um horror, porque eu só tirava 10, 9, 9,5, 10, 9. Aquilo para mim foi um horror, né? Uhum. Aí eu vim para casa arrasada, para casa da avó. Vim arrasada na casa do tio lá. Falei, nossa, eu fiquei tão arrasada. Falei, nossa, o ano inteiro tem nota boa agora no final do ano. Aí não fazia 5 minutos que eu tinha chegado em casa, chegou lá o pessoal. Gatti, olha, volta lá pro colégio com o boletim que a professora colocou as notas erradas. Eu voltei lá no colégio com eles. Eles apagaram e fizeram uma assinaturazinha ali só no boletim. Não fizeram nada naquele papel que vai para a diretoria de outro colégio. Sim. Então, quando eu fui transferida, o diretor falou para mim assim, por que está apagada as suas notas? Aí eu expliquei, minha professora errou. E por causa disso, eu fui maltratada por essa professora do terceiro ano. Nossa. O ano inteiro ela me maltratou. O que acontecia? Mexeu com o meu psicológico. Eu estudava, quando chegava na hora H, eu tinha tanta vontade de tirar nota alta, chegava na hora H, eu só tirava 2, 4, 3, 2. E eu não entendia, mas por quê? Eu falava, eu estou estudando tanto. Quando chegou, com muito sacrifício, às vezes eu tirava 5, 5,5. Quando chegou um dia, chegou na prova final, né?
Uhum. Aí eu rezei. Quando chegou na hora da prova, eu olhei para a prova e falei, não sei nada. Meu Deus, não sei nada. Eu lembrei da minha avó, que ela falou, isso você não vai nem acreditar no que eu vou te contar. Ela falou assim, a Nossa Senhora ama criança, se precisar dela, você pede. Na hora ela me veio na cabeça aquelas palavras da avó Angelina. Eu falei, ai, avó Angelina, me ajuda. Aí nessa hora eu lembrei e do retrato. Uhum. Aí eu fechei o olho e falei assim, Nossa Senhora, ai, me ajuda, Nossa Senhora, que eu não sei nada, não sei nada. Apagou tudo da minha mente. Aí quando eu abri o olho, ela veio na sala de aula. Nossa. Ela veio na sala de aula, ó, a carteira era assim, a primeira fileira ficava perto da janela. Uhum. A segunda fileira que eu estava, tinha 4 fileiras. A segunda fileira que eu estava, como sempre fui alta, eu estava na penúltima carteira da segunda fileira. Depois tinha a terceira fileira, a quarta fileira. Quando chegava na hora da prova, vinha 2 professoras, ficava vigiando as alunas. O que aconteceu? Ela apareceu para mim e fez assim. Quando ela fez assim, quando ela fez assim com essa mão, as 2 professoras viraram para lá. Viraram, eu estava sentada aqui, ela fez assim, vamos supor que ela está de frente aqui para mim. Ela fez assim, do lado direito, as professoras viraram para lá. E do lado de cá, ela fez assim. Conforme ela fez assim, a menina da primeira carteira, do lado da janela, fez assim com a prova. Empurrou a prova para a menina de trás, cutucou ela, e a menina de trás fez assim para mostrar para ela. Eu, da onde eu estava, da penúltima carteira, ela fez eu ver tudo. Caramba. Eu juro pela vida dos meus 3 filhos, que eu não estou mentindo. Da onde eu estava, da penúltima carteira, da segunda fileira, eu vi toda a prova da menina de lá. Como? Eu não sei. Ela fez eu ver. Nossa. E eu, daqui eu Com Nossa Senhora ajudando. quando eu terminei, ela sumiu. Nossa. Quando eu terminei, ela sumiu. Aí, uma menininha que estava atrás de mim, que ela tinha problema de tremor, ela era muito tensa, entendeu? E ela pegou, bateu nas minhas costas e fez assim, para mim mostrar a prova para ela. Olha como que Deus testa a gente. Sim. Ela fez eu ver a prova, aí fez ver se eu ia ser maldosa ou não. Eu fiquei com dó da menina e fiz assim para ela, empurrei a prova. E ela copiou de mim. Eu passei e ela passou. Eu tirei 6 em matemática, 6 em geografia, 6 em história, 6 em português e ela tirou 5,5. Tudo. Nossa. E nós 2 passamos, você acredita? Gente, Tanto eu como ela só tirava 2. E a minha professora, por causa desse boletim apagado, ela achou que era eu. Em vez da minha mãe no colégio, eu contei para minha mãe. Mas a minha mãe, ela tinha muitos problemas psicológicos, sei lá, ela tinha problema com meu pai, sabe? Então, meu pai não tinha esse negócio de bebida, não. Ela tinha muitos ciúmes. Ele passou a trabalhar na corretagem, depois que houve um assalto. Ele tinha uma casa em Franca, de sapatos. E aí lá ele perdeu tudo, assaltaram ele, levaram tudo e ele veio para São Paulo, tentava vir daqui, começou com corretagem, porque conheceu uma pessoa. Só que assim, época ele vendia, época ele não vendia. Então quando ele não vendia, as coisas ficavam ruins em casa. Atrasava aluguel, atrasava as coisas. Então a minha mãe tinha aquela coisa, sabe? Aquele desespero, ela ficava na máquina costurando e tal. Então ela não foi, em nenhum momento, ela foi lá me defender. Então eu tive que aguentar o mau humor dessa professora o ano inteiro. Então, na minha infância, esses 2 grandes milagres. Muito bonitos, inclusive. E até hoje eu não esqueço. E a Nossa Senhora que apareceu para mim não era negra. Você acredita? Ela era branca. Não era aquele branquinho que nem eu, assim, não. Ela era um branco mais, assim, amorenado, clarinho, sabe? Ela era assim, linda. Mas com a roupa da Nossa Senhora da Aparecida. É porque a Nossa Senhora da Conceição, né? Porque a Nossa Senhora Aparecida é a Nossa Senhora da Conceição. Só que pelo fato dela ter aparecido lá no Rio, ficou Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então mas ela veio e eu não
Quer dizer, eu tive o privilégio de ver o Jesus, ela. Agora, aquela outra mulher que eu vi, que estava com Jesus, eu não sei quem ela é, porque ela não era jovem, ela era uma idosa, ela tinha uma idade já, e ela tinha um sorriso muito meigo, e ela sempre com aquele pano na cabeça, coberto, mas ela abaixou para falar comigo. Você entendeu? Essa mulher, ela apareceu algumas vezes para mim em sonho. E ela sempre fala as coisas para mim. Ah, é? Ela fala as coisas para mim, então eu não sei. Ela deve ser alguma coisa da parte de Jesus, só que eu não sei. Alguma Pode ser um anjo também, né? Algo assim. Pode ser um anjo também. Que se transforma, que vem em forma dela, né? Sim. Pode ser, porque eles tomam forma. Diz que onde o Rafael vem em forma de pessoas, né? Sim. Pode ser. E ela sempre aparece, me fala, me dá uns toques. Não Até faz hoje isso. ainda? Até hoje. Ela fala, não faz isso. Uns tempos atrás, eu sou divorciada. Tempos atrás, eu estava quase me envolvendo com um artista. Aí ela falou, não, para mim não fazer isso. Nossa. De lá para cá, então nunca mais tive ninguém. Ninguém na minha vida. Pois. Então ela sempre me fala. Uma vez também, ela falou assim, ela apareceu e falou assim para mim, ó, essa pessoa não é quem você está pensando. Logo depois, eu fiquei sabendo que aquela pessoa não valia nada. Não é que não valia nada, valia, mas só que uns defeitos terríveis. Então ela sempre me fala e eu escuto. O importante é isso, né? O importante é que quando Deus nos fala, nós temos que ouvir. Né? Nós temos que ter a capacidade de entender o que Deus quer, né? Principalmente em sonho. Deus falava muito em sonho, né? Deus falou a José num sonho. Verdade. Através do anjo, né? Então... Eu tive muitos avisos de sonhos. Eu sei quando é um sonho por sonhar e sei quando é sonho de aviso. Eu tive vários avisos na minha vida em sonho. Quase que reais. Sabe quando você acorda e você tem a sensação exata que era... Sim. Que você estava vivendo aquilo. Então, isso aí eu sei quando é real e quando não é real. Então, essas passagens foram muito importantes na minha vida. E, claro, teve outras na minha infância também. À medida que eu fui crescendo... sempre, o que eu fiquei percebendo foi assim, etapas, 7 anos, 6 anos, né? 6 para 7 anos já estava. Depois eu já estava com 10 anos, quando a Virgem apareceu para mim. E depois aconteceu já uma outra coisa também. E foram etapas que foram vindo. E eu achei interessante, com 12, 13 anos, quando eu tinha, acho que, deixa eu ver, 13 anos para 14 anos, uma coisa assim. Meu pai e minha mãe tinham um bar, minhas 2 irmãs trabalhavam e eu ficava sozinha. Minha mãe falava, não abra a porta para ninguém. Tá bom, mãe. Eu estudava à tarde, às 2 horas da tarde. Então, minhas irmãs iam almoçar em casa, que elas trabalhavam próximo. Então, eu fazia, minha mãe deixava o feijão pronto, mas eu fazia o arroz, uma misturinha, limpava a casa para ela e as minhas irmãs iam almoçar. Só que esse período que eu ficava sozinho, e aí depois elas iam embora, e eu ficava 2 horas, eu saía, ia a pé para o colégio. Esse período que eu ficava sozinho, toda hora eu via vulto atrás de mim. Eu via, falava, ai meu Deus, que é isso atrás de mim, meu Deus. Eu via um vulto preto, sabe? Chegava até a fazer vento. Eu falava, ai meu Deus do céu, que medo que eu tinha, morria de medo, não sabia o que era aquilo. Então, minha mãe tinha um mastro de Santo Antônio, que ela tinha promessa, ela tinha um mastro de Santo Antônio estendido no quintal. Eu pegava o mastro, o pano, e punha nas costas. Nossa. Eu punha nas costas porque eu achava que eu estava ficando protegida, você está entendendo? Daquele vulto preto. Eu não sabia o que era. Às vezes eu começava a rezar e aí vinha o vulto preto, eu parava de medo. E eu ia lá fora, eu morrendo de medo. Aí o que aconteceu? Um dia, as minhas irmãs tiraram um sarro, elas chegaram e eu esqueci de tirar o pano das costas. Eu sempre tirava. Mas aquilo virou piada, elas começaram a contar para todo mundo, que vergonha, sabe? Aí eu não colocava mais o pano. Aí um dia minha mãe adoeceu, não pôde ir pro bar, meu pai terminou com o bar, minha mãe ficou de cama, absolutamente de cama. E era um dia de chuva forte, minha irmã não foi trabalhar para ficar junto, minha irmã estava lavando a louça, e eu enxugando, e a outra minha irmã trabalhando. Aí
minha mãe falou assim, Eliane, vai buscar um remédio para a mãe na farmácia. Ela foi. E eu fiquei na cozinha enxugando a louça. E o vulto veio. Ele veio. Eu olhei assim, aquele pano preto todinho, e falou assim para mim, faz um chá de erva doce para sua mãe. Faça um chá de erva doce para sua mãe. Falou 2 vezes. Eu, mãe, saí correndo com o prato e o pano na mão. Entrei correndo no quarto. Ai, mãe, aquele vulto preto. Ela mandou fazer um chá de erva doce que a senhora vai sarar. Ela falou, imagina, filha, mãe tá tão ruim. É coisa dessa imaginação. Não, mãe, eu vi, mãe, ela falou comigo. Era uma mulher, só que eu vi só o vulto preto. Não tive coragem de olhar para ver o que era. Uhum. Aí a minha mãe, imagina, filha, a mãe tá tão doente. Aí eu tô lá no quarto, eu falei, vou ficar aqui, mãe, não vou mais pra cozinha de jeito nenhum, até ele chegar. Ela falou, tá bom. Aí nisso bateu na porta da sala. Minha vizinha, uma japonesa. Ela chegou e falou assim, oi, tudo bem? Tudo. Ela falou, vim trazer o chá de erva doce que você não quis fazer pra sua mãe. Eita. Aí eu entrei no quarto, eu falei, mãe! A minha vida era gritar, mãe! A dona Amélia falou, olha, a sua filha tem uma protetora fleira. Ela gosta muito da sua filha. Ela tem vigiado sua filha 24 horas. Ela mandou a sua filha fazer um chá de erva doce, só que ela não fez e a senhora não acreditou. E ela veio até a mim, porque ela era muito católica. Ele e o marido não estavam de ir à igreja. Ela falou, então eu vim trazer. Ela trouxe num pires, um chá de erva doce coberto com guardanapo, não esqueço disso jamais. Nossa. E minha mãe tomou e sarou. Gente. Você acredita? Então, são coisas que você... Às vezes você conta para as pessoas não acreditam. Sim, já aconteceu alguns casos assim também comigo. E realmente, você vai contar para as pessoas não acreditam. Não acredito. Aí às vezes fica brincando, zombando com a cara. É um negócio terrível, né? Tenho certeza que eu falando nessa entrevista com você, muitas pessoas vão criticar. Vão dizer que é mentira, que está inventando. Mas não é. Não. Eu jamais na minha vida eu inventaria uma coisa de Deus. Nossa, jamais. E brincar com o sagrado, Deus, né? Uma coisa tão séria, né? Nossa, mas de forma alguma, querido, jamais na minha vida. Nunca faria isso. Então, eu agradeço muito a Deus, eu tive esse privilégio na minha infância, você vê, depois já comecei da minha adolescência. Às vezes eu sabia quando alguém ia morrer, eu via a pessoa morta já, avisava a minha mãe, Dona Amélia vai morrer, é uma outra Dona Amélia, a portuguesa, ela estava conversando comigo e eu via que ela ia morrer. Aí eu cheguei em casa, 15 dias depois ela infartou, teve um infarto fulminante. Então eu tinha essas visões. Depois teve um período que parou, que foi exatamente numa época que eu estava muito revoltada, quando eu casei, né? Era muito traída, nossa, meu Você casou jovem? Oi? Você casou bem jovem? Não. Não, eu casei com 22 anos. Casei com 22 anos e ele tinha 21. Só que assim, eu fui a primeira mulher na vida dele e ele foi meu primeiro homem. Entendeu? Então ele teve a curiosidade do sexo, né? Ele desabrochou. Então dali em diante, ele fazendo faculdade, aí ele começou, sabe? Se envolver com uma, com outro, começou a se deliciar aí na vida, aí, sabe? E eu sentia tudo isso. Aí comecei a me revoltar. Foi uma época que eu eu acreditava em Deus, mas eu brigava com Deus, eu ofendia, sabe o que eu falava? Porque o Wilson, a família dele seguia muito o lado do espiritismo. Depois eles passaram para católico por causa minha. Começaram a ir à missa, tudo por causa minha. E o Wilson passou a ir à missa comigo todos os domingos. E aí ele começou a dar dízimo na igreja, dinheiro alto para a igreja, dinheiro porque nosso poder aquisitivo era bom. E aí ele começou, sabe? E ele com um monte de mulher, eu achava que Deus tinha que castigar ele, Deus não castigava, sabe? Eu falava assim para Deus, que é? Ele está te comprando? Olha, era blasfêmia. Sim. Blasfêmia, eu estava blasfêmia. Eu revoltada, eu não me conformava, sabe? Eu falava, não, porque não sei o que. Um dia eu fiquei tão nervosa, eu estava tão nervosa, que eu tinha um crucifixo que eu tinha ganho no dia do meu casamento, eu quebrei ele. Para você ter uma noção a que ponto eu cheguei de revolta.
Você entendeu? Dentro de mim. Eu não me conformava, eu achava que ele tinha que ser castigado. Mas Deus é paciencioso. Sim. Deus é paciencioso. E com essa dele deitar com muitas mulheres, eu acabei pegando uma infecção gravíssima no útero, no ovário, e estava um passo para câncer já. Nossa. Então eu tinha um sangramento imenso e uma anemia profunda. E eu era pálida, sabe? E eu já estava dançando nessa época do Bolinha. Aí tinha gente que brincava comigo, falava, cuidado com a AIDS. Eu ficava arrasada, porque eu estava emagrecendo, mas é porque eu estava doente por causa do meu marido. E eu também estava com problema de depressão, né? É difícil, né? Estava com problema de depressão. E aí foi quando Deus mostrou para mim que mesmo eu revoltada, ele mostrou para mim que ele estava do meu lado. E foi uma das passagens mais lindas da minha vida, depois de Jesus. Porque ver Jesus foi a mais linda. E a Virgem. Eu estava com esse sangramento e aí eu pedi a separação. Porque o meu médico, ele falou assim, não tem opção. Você faz ele usar um preservativo. E ele tinha feito vasectomia. Ele falava, eu fiz vasectomia, mas ele fez vasectomia para se proteger, não pegar filho com outras mulheres, entendeu? Sim. Mas não se prevenia. Então, tudo quanto é problema que ele pegava na rua, essas moças, essas mulheres fáceis aí, porque quem saía com ele deve sair com outros, passava para mim. Então eu peguei uma infecção crônica, estava virando um câncer. Então tinha um sangramento, aquele sangramento imenso, hemorragias. Então eu não aguentava mais nem ficar em pé. E meus filhos, e eu separei dele. Então ele ficou revoltado com isso. Né? Quando eu pedi a separação, ele foi e ele pagava o meu plano de saúde. Ele cortou meu plano de saúde. E eu ia operar, tirar o útero e o ovário. Eu estava fazendo os exames em época de dezembro. Então, pelo Natal e o Ano Novo, o médico falou assim, depois que passar as festas, a gente opera. Eu falei, tá bom. Aí, antes do Natal, ele foi lá e falou assim, daqui para frente, dona, se vire. Seu plano de saúde já era. E tirou de mim plano de saúde, entendeu? Sim. Naquele momento, eu fiquei tão desesperada que eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Eu tinha que operar. Eu ia operar no final de janeiro. Fiquei tão desesperada, subi. Minha casa era um sobrado, eu subi. E fui pro quarto chorar. E aí eu peguei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu queria abrir, mas eu não conseguia ler, porque eu chorava tanto que meu olho, a lágrima não deixava eu ler. Então, era meio-dia isso. Aí eu comecei a falar com Jesus, falei. Terminei, eram umas 3 horas da tarde e não vi o tempo passar. Nossa. Aí quando chegou nesse final das 3 horas, aliviei assim, né, que eu tinha chorado. Aí eu abri a Bíblia assim, consegui ler assim. Eu sempre pintei o olho. Aí, tradição de família. Aí eu estava tudo borrada a página da Bíblia, está até hoje. Aí quando eu abri, sabe o que estava escrito? Estava escrito assim, eis que a mulher que sangrava, a prima dela chegou e falou assim, o Messias está na cidade, vamos que ele pode te curar. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com curadeiros e não se curava. Só que naquela época a mulher que sangrava era tida como demoniada e tal. Sim. Então ela teve que andar coberta, ela foi fraca, sem poder quase andar, com a ajuda da prima, foi andando, mas só que quando ela estava chegando perto de Jesus, o que aconteceu? Ele estava cheio de gente em volta dele. Multidões, então ela não conseguia chegar. Aí ela se entristeceu, mas ela pensou, se eu conseguisse tocar nas vestes de Jesus, eu ficaria curada. Ele olhou para trás e falou, quem me tocou? Aí todos que olharam, que estavam em volta dele, mestre, todos nós se tocamos. Ele falou, não, todos estão aqui, mas só um me tocou. Olha como é que Deus é. Se tanta gente pede, por que às vezes a pessoa não consegue? Porque ela não conseguiu tocar em Deus de verdade. E ela tocou na fé. E Deus olhou para trás, Jesus falou, mulher, a tua fé te curou. Quando eu li aquilo, falei, gente, eu não ia abrir essa passagem à toa. Eu falei, Jesus me curou. Eu tenho certeza que ele me curou. Ai, levantei, parece que, sabe, aliviada. Ai, levantei aliviada e tal, animada. Na quinta-feira, isso aconteceu na terça. Na quinta-feira, eu tinha direito à última consulta,
que eu tinha direito ainda pelo plano de saúde. Depois já ia virar o mês, eu não tinha mais direito, porque ele deixou de pagar. Uhum. E aí, quando foi à noite, eu me protegia do sangramento, né? Uhum. Então, como era muito sangramento, eu usava panos, grande quantidade de panos, quase que lençol, para me proteger do sangramento. Uhum. E aí eu deitei, dormi no meio da madrugada, eu escutei um estrondo no meu quarto. E eu assustei, porque como a gente tinha uma vida mais boa, financeira, eu imaginei, meu Deus, aquele ladrão, porque agora estou separada com 3 filhos aqui, né? Aí fiquei assustada, eu sentei na cama. Quando eu sentei na cama, aí vi um clarão imenso no meu quarto. Enorme. E aí, eu olhei sentada na cama e eu vi 2 homens enormes, 2 anjos enormes, de branco. Um branco meio assim, amarelado, assim, cor de creme. Uhum. A roupa deles era. Olhando sério para mim, os 2. Eles tinham um cabelo aqui assim, cortado, aqui assim. Aí eles ficaram olhando assim para mim. Aí eu não tive medo. E olha que eu sou medrosa, hein? Mas eu não tive medo. Aí eu fui me dando um sono, e eu deitei. Eu acordei sem uma gota de sangue. Nossa. No pano. Nem uma gota de sangue. Aí eu fiquei toda feliz. Isso eu posso provar com meus exames. Aí eu fiquei toda feliz. Aí, animada, comecei a cantar, limpei a casa. Aí na quinta-feira minha mãe veio em casa, que ela que ia me acompanhar até o médico. Oi, filha. Eu falei, mãe, se eu contar para a senhora, você não vai acreditar. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone. Mãe, se eu contar para a senhora não vai acreditar. O que aconteceu, filha? Eu falei, eu vou falar. Aconteceu isso. Ela falou, ai, filha, será que não é São Cosme e Damião? Eles eram médico. Eu falei, mãe, não sei. Ou se era anjo. Vieram no meu quarto, eu acho que é anjo. Aí fomos ao médico. Chegou lá, a moça falou, olha, seu médico mudou. Outro médico, tá? Porque o médico que vai te operar é outro. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, ele falou, e aí, como a senhora tá? Tá com muita dor? Eu falei assim, não, eu tô bem. Você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou, eu vou te examinar, ver como a senhora tá, tal. Fica calma, tá? E quando eu fazia o exame, eu não sei, eu voltava por causa das infecções, né? Deveria doer muito, né? Feridas eu tinha. Feridas. Aí ele falou, nossa, a senhora não tem, já tá sequinha, não tem nada aqui. Não, será que seus exames não tá trocado? Não, acho que seus exames foram trocados. Aí eu falei assim, não, você acredita em milagre? Porque eu trato há 4 anos. O médico tentou de todas as formas antes de operar, só que eu não curo. Então, só que agora, aí eu contei para ele falou assim, então, aconteceu um milagre na tua vida aí, a senhora está perfeita. Mas, para tirar dúvida, vamos fazer um ultrassom. Fez ultrassom, não viu nada. Outro no ovário, não viu nada. Aí ele falou, então, vamos fazer um intravaginal. Aí ele fez. Não acusou absolutamente nada. Ele falou, senhora, a senhora está curada. Nossa. Sua fé te curou. Então... Deus é o médico dos médicos, né? Não precisei do plano de saúde. Tá vendo? E eu era revoltada. Daquela data em diante eu mudei. Entendeu? Sim. Falei, nossa, eu não merecia. Até hoje eu falo, Deus, eu não merecia isso do Senhor. Mas o Senhor veio e me curou. Eu não merecia, eu blasfemava. Nossa, eu falava tanta besteira. Tinha raiva, sabe? E Às vezes, eu acho, eu não sei, mas eu vejo Deus como ele é um cara que tem um bom humor muito grande, eu vejo Deus. Pacífico demais. Eu acho que às vezes quando a gente fica muito revoltados com ele, acho que Deus fica rindo e fala assim, meu filho, aguarde, o tempo ainda não é essa. Eu acho que você tem que aguardar um pouquinho mais, vamos aguardar. E porque ele faz a obra quando ele quer. Ele faz, ele faz. O tempo dele é outro. É isso que a gente não entende, né? O tempo dele é outro, não tem nada a ver com o tempo da gente, né? Sim. Ele me curou disso, depois disso eu tive outros milagres. Recente, o mais recente, que foi, eu dei testemunho com as meninas, com as boletes todas na minha casa. Eu dei testemunho. No dia do meu aniversário, eu dei um testemunho. Elas estavam reunidas na minha casa e tal. Sim. E eu prometi para Deus que eu daria o testemunho e dei. Não tem vergonha de falar. Aí eu fui fazer uma oração na casa uma moça, é mãe da minha netinha, né? Fui fazer uma oração lá
que antes que a menina não dormia. E aí eu fiz uma oração tal, e eu senti que tinha uma coisa pesada lá, sabe? Uhum. Aí eu fiz uma oração, eu falei, Maria, você toma cuidado, porque quando a gente faz essas orações, eu comecei a fazer oração, e acendi uma vela, eu sentia que tinha alguma coisa no quarto. Quando eu entrava no quarto, a vela apagava. Nossa. 4 vezes. Então, comecei a fazer umas orações fortes de anjos, sabe? E aí a vela manteve acesa. Mas tinha a presença do espírito imundo lá que eu senti. Uhum. Então, o que, que aconteceu? É porque o demônio, ele tem os anjos maus dele também, né? Que Sim. ficam trabalhando para ele. Então, esse dia, a menina dormiu a noite inteira, eu fui... Aí só fui embora, tal. Aí, quando chegou no domingo, fui à missa, de pela manhã. Quando eu saí da missa, que eu cheguei em casa, que eu botei o pé em casa, minha coluna fez assim, pá! Eu falei, nossa, que isso? Não andava mais, não conseguia andar, não conseguia andar. Ele ficou revoltado comigo, o capeta. Uhum. Ele fez assim, quero ver onde vai a tua festa, tá entendendo? Ele te cutuca. Aí o que, que aconteceu? Ele ficou com raiva, porque eu fiz oração lá em cima. Então o que aconteceu? Eu comecei a gritar de dor, gritar de dor, gritar de dor. E tomava remédio e nada, e nada, e nada. Aí eu falei, filho, eu preciso que você me leve no ponto que eu tô passando mal. Não tô aguentando, a dor é uma dor insuportável. Eu não sentava, não deitava, não fazia nada. Não podia me mexer. Aí meu filho me levou no pronto-socorro, na cadeira de roda, lá no hospital, me pegaram. Aí o médico viu, eu cheguei aos gritos, eles deram uma injeção de morfina na minha barriga, para me Nossa. aguentar tirar uma chapa. Sabe o que acusou? A vértebra, 2 vértebras, caiu para fora, 80% da coluna. Como pode isso? Gente, Eu do não fiz nada. do nada. Eu não fiz força, não fiz nada. A vértebra fez assim, ó, puf, saiu para fora, 80%. Gente. Ele falou pro por meu um filho, pouco. ele mostrou aqui, ó, a chapa. Caso cirúrgico, não tem nada para fazer. Ele falou, não tem nada que possa fazer. Ela precisa de um tratamento cirúrgico. Já fez no pronto-socorro da Prevent Senior. Aí ele fez uma carta para o médico, me encaminhando já para o médico cirurgião. Aí estava marcado na quinta-feira, médico cirurgião. Percebe que eu passei mal na terça. O dia que eu falei que Jesus era a terça, o Sim. dia que o médico me livrou, que eu fui lá, o médico foi na quinta, e agora foi na quinta de novo. Eu cheguei lá no médico cirurgião, ele falou, não tem o que fazer, aqui é cirúrgico. Aí eu tinha 2 testemunhas lá comigo, na época ela era minha nora, e mais o meu sobrinho estavam lá comigo. E ele falou, é cirúrgico, não tem o que fazer, a gente vai pôr um pino aqui, tá. Ai, voltei de cadeira de roda, chorando de dor. E morfina, tomando morfina para aguentar. O meu filho, eu falei, diga, como que eu vou fazer? Nessa época eu tinha um cachorro com câncer, eu que cuidava dela. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Minha casa estava em reforma, com pedreiro. Eu falei, Nossa. como que eu vou operar? Meu Deus, como que eu vou Passa fazer? tudo pela cabeça, né, na hora, Passou né? um monte, eu falei, eu não podia operar agora, eu não sei o que. Comecei a chorar. Eu digo, mãe, calma. A senhora conseguiu tantos milagres na tua vida. Chega em Jesus e fala assim, Jesus, eu cuido dos seus animais, eu cuido de vários animais de rua, não cobro nada de ninguém. Ah, é? Aí ele falou assim, por instinto, viu? Ele fala, faz isso, eu faço. E dá certo. Aí ele falou assim, a senhora fala para Jesus, eu cuido dos seus animais para o senhor cuida de mim, vai lá falar com ele. E eu, nessa época, eu já tinha feito um oratório de um cômodo da minha casa, eu tinha separado esse oratório para Jesus e para Deus. Ah, eu não sabia que era... Tinha feito, fiz assim? esse. Eu prometi para ele, perante tantas coisas boas que ele já me fez, eu Sim. prometi para ele que eu ia dar para ele queria que todo mundo visse, que entrasse na minha casa, visse. Então eu fui lá, nessa igrejinha, que eu chamo de igrejinha, que é dentro da minha casa. Um padre já fez oração lá, abençoou. Aí ele chegou, eu cheguei e olhei para um crucifixo e falei, Jesus do céu, eu estou tão mal, mas o Senhor já me socorreu outras vezes, lembra? Eu falei, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou um grão de areia aqui na terra, mas eu falei, se o Senhor quiser, Deus me fez perfeita, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar mais uma vez, me livrar disso, e se o Senhor assim fizer, eu dou testemunho o resto da minha vida. Ainda que receba críticas.
Quando eu falei isso, escutei como se estivesse falando assim, vai até a Bíblia. Abri. Estava escrito, para que Israel seja curada, acenda 8 incensos. Eu falei, eu detesto incenso. Ai, detesto incenso, porque o cheiro de... Eu tinha em casa coisa de incenso que a minha nora tinha me dado, do Sagrado Coração e do Sagrado Coração de Maria, mas eu nunca acendi, porque eu não gosto do cheiro de incenso. Eu falei, caramba, será que eu ouvi direito? Mas está escrito na Bíblia. Eu falei, eu vou obedecer. Eu vou acender meio-dia, que era o horário que eu consegui. A mãe sempre falava, minha mãe sempre fala, ela tem 98 anos, ela sempre fala, ó, quando você quer conseguir um grande milagre, fala no horário mais sofrimento de Jesus, que começa meio-dia e terminou às 3 horas, a hora que ele... Sim. Então, falei, tá bom. Então, o que eu fiz? Fiz isso. Meio-dia, fui lá, acendi o primeiro incenso. Quando eu acendi, aquele mesmo sono que me deu da outra vez, me deu aquele sono imenso. Aí fiz assim, sabe? Apaguei, fui pro sofá andando. Eu apaguei no sofá. Gente. Aí os pedreiros acordaram. Dona Antônia? Senhora? Pensaram que eu tava... a gente esquentou a marmita, tudo bem? Eu que acendi. Eu peguei e sentei. Tudo bem. Eu falei, gente, eu sentei. Aí, beleza. No segundo dia, acendi o segundo incenso, aconteceu a mesma coisa. Ao meio-dia, sono imenso, só que aquele dia o sono foi demais. Eu fui até as 3 da tarde. Acordei 3 horas da tarde. E os pedreiros me acordando de novo. Senhora, a gente pensou que a senhora tivesse morrido, porque a senhora não se mexe. A gente já veio várias vezes aqui chamar a senhora não se mexe. A gente pensou que a senhora tivesse morrido. Eu falei, não, eu estou bem. Aí eu sentei sem dor nenhuma. E as vértebras voltaram sozinha, sem cirurgia. E era um caso de cirurgia, então não era algo que seria fácil, né? Não era algo que, vou encostar aqui na cama que vai melhorar. Você está entendendo? Elas voltaram sozinha. E eles falaram, o que a senhora está acendendo na casa que o cheiro foi até lá embaixo? A segunda vez que eu acendi o incenso, o cheiro pegou a casa inteira, até lá embaixo. Minha casa tem 3 andares. Estava no último andar. E eles sentiram o cheiro lá embaixo. Nossa. O cheiro foi até lá embaixo. Você vê que o anjo passou limpando, né? Sim. A coisa ruim que estava lá em cima desceu para minha casa. E quis manifestar em mim uma maldade. Sim. Então, é uma terrível. Eu também fiz a prótese da perna. Ele também, os médicos, colocou uma prótese errada. Eu quebrei a perna em 2017. Eles colocaram uma prótese errada porque foi uma emergência. Eu estava gravando um programa, no final do programa, com as boletes. Quebrei a perna, o fêmur. Nossa. E aí, na emergência, colocaram uma prótese a mais na minha perna, tipo assim, muito apertada no osso. Então, não curava, eu não andava, só andava de muleta, bengala. E aí, eles iam me operar novamente em 2019. Aí veio a pandemia, eles adiaram. Estava marcado dia 5 de abril, eles adiaram. Aí, eu peguei, fiz a minha oração, voltei a andar, eu ando normal, sem muleta, eu ando normal. Sim. E não operei. E não operei. Gente. Entendeu? Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Por isso que a Vitória me indicou. Ela me indicou justamente por causa que eu falo tudo isso para elas, meninas, eu conto tudo isso. E conto para um monte de gente, para taxista, conto para todo mundo. Quando ela veio aqui, ela falou assim, olha, tem uma pessoa que eu quero muito que vocês tragam aqui. Vocês vão gostar muito da história dela, ela é uma pessoa muito legal. Aí eu falei, tá bom, passa o contato pra gente, a gente chama assim. Aí quando a gente falou, a gente já tava meio assim, tipo, não, queremos muito que ela vá, será que ela vai aceitar? Aí até o Átila, a nossa diretora aqui, ficou, será que ela vai aceitar? Eu não sei o quê. Eu falei, vamos tentar, vamos tentar. Tudo que se refere a Deus, assim, eu tenho prazer de falar, de contar, né? A gente tem que falar, dar testemunho. É isso que ele pede, testemunho. Sim. Isso ajuda outras pessoas a ter mais fé, porque eu passei por muita coisa na minha vida, muitas coisas. E eu também tive o privilégio de ver a mão de Deus, que nem Moisés. Moisés não viu a mão de Deus? Sim. Ele falou assim, Senhor, mostra-me a tua face, eu falo tanto com o Senhor. Ele falou, não posso, porque você vai se assustar, né? Ele Sim. falou.
Mas vai até o morro. E ele foi lá e Deus mostrou a mão gigante, né? Ele é feito de luz, Deus. É feito de luz. E aí, essa luz pegou Moisés e ele saiu com a face iluminada. Ele ficou por dias com aquela face iluminada. Todo mundo, nossa, Moisés, que luz. E eu vi a mão de Deus. Quando eu separei do meu marido, eu conheci uma pessoa errada. Pessoa que me judiou muito de mim. E como era no começo, Deus sabia que eu ia precisar do apoio dele, só que eu não sabia. O que ele fez? Eu estava dormindo, eu abri o olho, eu vi aquela mão gigante, só que eu não tinha lido essa parte. Essa passagem. Eu sempre li a Bíblia assim, pedaços. Uhum. Algumas partezinhas assim, sabe? Eu não tinha paciência de começar. Às vezes eu começava desde o início, aí depois me dava preguiça, aí eu parava, aí eu voltava, depois assim, entendeu? Uhum. Aí fui indo assim, sabe? Vendo os pedacinhos. E eu não tinha visto essa parte que Moisés tinha visto a mão de Deus. Eu só fui ver isso quando passou na Record. Falei, gente, aquela mão gigante. Eu dei um grito no meu quarto. Uma mão enorme. Eu acordei, ela estava me aparando na cama. Sabe por quê? Ele sabia o tanto que eu ia sofrer com esse segundo relacionamento. Uhum. Entendeu? Ele sabia, mas ele afastou de mim. Ele sabia. Mas aquela coisa, você às vezes dá passos errados na vida. Você vê que a pessoa não é legal, mas a paixão não é de Deus. De Deus é amor. Sim. Não é paixão, né? Deus não é paixão nem sexo, né? Então eu via isso nessa pessoa. Então eu estava encantada, né? Porque, sei lá, fingia que era a pessoa amorosa. Sabe? Meu marido, era um homem assim, meio grosseiro às vezes comigo, e de repente entra uma pessoa na tua vida que te trata como princesa, só que era tudo falsidade. Sim. E Deus já sabia que eu ia passar por isso, então ele veio me amparar. Eu vi aquela mão gigante, enorme no meu quarto. Eu gritei, sumiu, sumiu. Aí então, quando eu vi a história de Moisés lá na Record, eu falei, gente, aquela mão gigante que estava no meu quarto. Era ele, a mão de Deus. Eu falei, só pode ser. Deus tem uns propósitos muito bons, assim, pra vida. Ele me poupou de tanta coisa, cara, você não tem noção. Meu Deus do céu. Se eu ficar aqui, minha vida dá um livro. Eu tenho intenção de abrir um canal. Já faz alguns meses atrás que eu estou com isso na cabeça. Já faz desde que aconteceu esse problema da minha perna, eu falei, gente, eu preciso começar a fazer esses testemunhos, né? Sim. Aí eu pensei até, sabe, acho que abrir um canal para mim e vou começar só por isso. Mas eu falei, já tem um canal aberto, vou começar a postar lá, só que eu nunca postei nada. Mas eu tenho intenção de começar a postar essas coisas, eu acho importante. Sim, é importante, porque as pessoas vendo o seu testemunho, elas conseguem acreditar que também pode acontecer um milagre na vida delas. E acontece, sim. E isso é muito importante. É muito importante nós não só vivenciarmos a fé, mas nós passarmos a fé. A gente mostrar para as pessoas através dos testemunhos. Muito. E isso é importante. Porque senão as pessoas acham, elas acreditam muito que não, só aconteceu com ela, ou só tá falando, não. Quando a gente mostra mesmo o que acontece, os testemunhos, que acontece as graças, aí as pessoas falam, opa, a fé. Deus também realiza isso na minha vida. A fé é uma coisa muito forte. A fé, se você falar assim, ai, Senhor, me ajuda, que não sei o que, eu tenho fé, mas ao mesmo tempo não vai ter jeito, se você tiver um mínimo de que você pensamento negativo, mas eu já pedi, já rezei, não dá certo, pronto, então você não tem fé. Sim, você tem que entregar nas mãos de Deus. Tá entendendo? Então você não tem fé. Eu passei por momentos super difíceis depois do meu divórcio. Meu marido limpou a conta bancária, nós tínhamos conta cônjuge dele. Menino, tinha que me virar com 3 filhos, ele não me dava pensão. Eram pequenos os crianças? Não, eles já estavam na fase de adolescência, né? O mais novo estava com 10 anos. Era novo. A minha outra filha estava com 13 e o meu filho com 14. Eram novos, Eram novinhos, mas assim,
E eles, o meu marido falou assim, vocês querem ficar com a sua mãe ou quer comigo? Você sabe que quem tem dinheiro sou eu, sua mãe não tem nada, quem tem sou eu. Você sabe que não vai faltar nada para você. Agora, se vocês ficarem com ela... Aí meus filhos falaram, não, eu prefiro ficar com a minha mãe. O meu mais velho falou assim, eu prefiro passar fome com a minha mãe. Todos eles, eu também, pai, eu prefiro ficar com a mãe. Aí os 3 ficaram comigo. Ele fez de tudo para ver, mas não conseguiu. Os 3 quiseram ficar comigo. E foi uma luta para mim, sabe? Ele não dava pensão, eu não tinha dinheiro para pagar advogado, uma série de coisas, porque ele limpou, fiquei sem nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas roupas chique, sapatos, joias, roupa dos meus filhos, que já não servia mais, que eram roupas boas, tudo grife, coisa de moda. Pus no meu carro e vou para um lugar bem longe. Falei, Deus, me leva para um lugar bem longe daqui, para ninguém me ver. Que eu vou vender. Falei, vou ver, você é vendedora ambulante. Pensei comigo. E fui, sabe? Fui vender roupa. E todas as minhas coisas que tinha na minha casa. Comecei a vender as roupas, tudo minha. Aí eu cheguei em Guaianazes. Nossa. Parei numa esquina, que tinha uma padaria, uma praça. Parei o carro ali. Pus as roupas tudo penduradas. Levei uma mesinha, pus as roupas penduradas ali e fiquei. Aí falei assim, aqui é brechó. Seminova. Ai, que coisa linda. Ai, que não sei o que lá. Inclusive, eu tinha... meia dúzia dessa pulseira de prata, que eu nunca tiro do meu braço. 3 delas eu vendi lá no dia. Nossa. Fiquei só com essas 3. E aí vendi um monte de coisas. E aí eu trazia dinheiro para casa. Aí eu já passava na padaria, já comprava Danone, isso. Tudo que os meus filhos estavam acostumados. Tadinho, que eles começaram a sentir falta daquela mordomia que eles tinham. Eu tinha 3 empregadas antes da separação. E quando eu separei... perdi tudo, ele não dava dinheiro, não dava nada para mim. Ele foi dar depois, ele foi dar bem depois que ele começou a dar. Aí, tipo, um dia eu falei, Wilson, as crianças estão com vontade de tomar Coca-Cola, dá água. Ele falou para mim, vou esquecer nunca. Nossa. Ele foi bem mal comigo, comigo, com meus filhos. Mas aí, as coisas começaram a melhorar. Para mim, comecei a vender isso e aquilo. E foi nessa época que, infelizmente, eu conheci esse rapaz que fez muito mal na minha vida. Muito mal para mim. Aí depois veio o divórcio. O meu divórcio aconteceu em 99. Eu conheci esse rapaz em 99. Meu divórcio começou em janeiro. Então foi isso. E como foi a sua entrada na TV? Como foi... Foi a primeira coisa que você fez na TV? Foi ser bolete? Ou já tinha feito alguma coisa antes? Eu fiz alguma coisa antes. Eu fiz uma pequena participação. Eu entrei quando eu entrei, primeira vez na TV, eu fui escondido dos meus pais. Um primo meu me levou na televisão. E eu gravei o programa do Chacrinha. Ah, fez o Chacrinha? Foi, mas aí eu não pude continuar, porque eu cabulava a aula para poder Meu Deus! Você tá entendendo? Eu cabulava a aula e não podia. Aí eu comecei a estourar de falta e aí eu tive que sair, porque eu repeti até de ano. Eu repeti, não tinha condições, eu faltava demais. Mas lá era dançarina? Não, era dançarina. Era dançarina lá. Era, mas só que assim, eu não cheguei a ficar muito tempo porque eu saí por causa disso, né? Saí por causa disso, morria de medo. Depois eu quis voltar, já depois que eu saí eu fiz um trabalho fora, tal, aí depois eu quis voltar, eu fiz teatro, eu montava teatro para as crianças, dava aula de dança, comecei a fazer para os colégios, levava as crianças para televisão, comecei a fazer essas coisas tudo, né? E minha filha fazia teste para entrar nos programas, não conseguia. Ela era linda, mas, você sabe, tinha macetes lá dentro para entrar, né? Sim, infelizmente, né? Tinha. Aí, infelizmente, foi assim que aconteceu. E depois, aconteceu já por volta... eu já estava casada, eu voltei para a televisão, porque meu marido, ele começou, no início do casamento, ele começou a sair, ele cabulava a aula da faculdade e saía com um monte de meninas. Foi aí, começou o inferno na minha vida. E aí eu precisava fazer alguma coisa que eu gostasse. Como eu já fazia dança, eu peguei e fui para a televisão. Entendeu?
Eu fui para a televisão, inclusive eu fiz um teste lá no bairro de Alencar. Eu ia fazer um teste para entrar lá, mas aí uma mãe de uma das meninas que dançava lá, é a Rose Cleópatra até, que foi chacrete, muitos anos ela foi, né, chacrete, ela já, diferente de mim, ela ficou muito tempo. E, e aí ela falou assim, ó, o Bolinha, a mãe dela chegou em mim e falou, ó, o Bolinha, na TV Bandeirantes, ele tá pegando, vai trocar todas as bailarinas, quase todas, ele tá pegando moças lá, por que você não faz teste lá? Aí eu fui. Aí meu marido falou assim, você vai quebrar a cara, quem que vai querer? Mulher com filhos? Quebrar a cara, mas eu tinha um corpo lindo. Eu tinha 3 anos, eu tinha um corpo lindo. Aí eu fiz o teste. Eu fiz o teste, mas antes de eu entrar no Bolinha, eu fiz um teste para a Garota Niage, para o Raul Gil, no programa Raul Gil. Fiz Garota Niage, foi eu, a Mariette e tal, pá. Foi aí que eu ia gravar o Viva a Noite, mas eu engravidei do meu 3º filho. Então eu não pude. Aí eu esperei passar a dieta. E aí eu não ia mais mexer com o negócio de televisão. Mas meu marido começou de novo com os negócios de mulherada. Aí um médico meu que cuidava da família particular, ele falou assim, te dou um conselho, faça o que você gosta, porque senão você vai ficar doida. Seu marido não vai sarar. Começa a fazer o que você gosta. Ele não gosta de sair com um monte de mulher. Você não gosta de dançar? Vai dançar. Aí voltei para a televisão, foi onde eu fiz o teste no Bolinha. Ele falou assim, vou junto que você vai quebrar a cara. Tinha 300 moças. Nossa. No teatro. Era bem concorrido. Aí de 300 ficou 150, eu fiquei. Aí ficou 50 e eu fiquei. Das 50 ficou 25, eu fiquei. Aí das 25 ficou 10, eu fiquei. Fui ficando. Nossa. Entrei pro programa. Só quantas passaram junto com você? Olha, você lembra? Passou comigo, deixa eu ver, a Shirley, Luana, Fábia, entrou comigo, Fábia. Ai, entrou bem umas 10, 12 meninas entraram, mas só que não foram todas que foram ficando, a maioria saiu, permaneceu no programa. A Chamorro também foi, permaneceu no programa eu, a Fábia ficou até o final do programa do Bolinha, até acabar. Ficou eu, a Fábia, ficou a Shirley. O que mais que ficou da minha época? A Rose já tinha entrado, que é a mãe que me indicou, ela já tinha entrado. A Rose já tinha entrado. Ficou eu, a Fábia, a Sheila, aí não me lembro mais. Então de 300 ficaram 4, 5? 5 por aí só. Da minha época, sim. Que fizeram teste comigo. Gente, então era... E ele quebrou a cara. Sim. Ele falou quebra minha cara, pô, tu pode começar a quebrar. Ele não acreditava. Eu fui ficando. O Bolinha foi com a minha cara, né? Sim. Ele falou assim, no teste, eu não vou esquecer nunca, ele falou assim, isso que eu chamo de postura. Olha a postura dessa moça, porque como eu fazia balé clássico, então a nossa postura é outra, você entendeu? Sim. Então ele falou, olha a postura dessa moça, ele falava. E todos os testes foram com ele? Oi? Todos os testes foram direto com o Bolinha? Na época era ele e a Zulu que escolhiam. E ele, às vezes ele punha o Enio, para escolher também, o Ivan, que era da produção. Mas eu fui escolhida, a Zulu me apontou para ele e ele assinou embaixo. Ele falou, nossa, perfeito. Ele falou, não vou esquecer disso nunca. Nossa. Nunca. E o Wilson quebrou a cara, meu marido. Quebrou a cara. Aí, ele, de vez em quando, ele ia me buscar. O programa terminava, às vezes, 4 da manhã, 3h30 da manhã. Gente. Então, ele ia me buscar. Depois, o ônibus começou a levar a gente. Era da empresa Santa Rita. E era bem perto da minha casa. Então, eles me deixavam eles deixavam algumas pessoas no meio do caminho. E eu... Como era próximo, ele passava pela minha rua, me deixava na esquina. Era eu e o Ivan morava perto da minha casa, da produção. E aí eu descia, aí eles iam. Depois eles cortaram, a empresa Santa Rita cortou, porque passava do horário combinado, do contrato que ele tinha, né? Porque às vezes atrasava mesmo o programa, às vezes coisa de... Produção era ao vivo, né? Então, atrasava, aí cortou, aí a perua da Bandeirantes passava a nos levar. Aí ela deixava a gente na Praça da Sé. Aí era perigoso de madrugada. Então eu ficava na casa da Fábia, que a Fábia morava na Praça da Sé, né? Grande amiga, pessoa que eu amo de paixão. Eu ficava na casa dela até 5 horas da manhã, 5h30. Aí eu saía, pegava o metrô e ia para casa.
Eu Gente. fiquei lá até 89, final de 89 eu saí. Aí fui pro programa Mara Maravilha. Fui coreógrafa lá, Isso no SBT. no SBT. Eu fui pro SBT. Nessa época, meu marido já tinha montado o escritório de produções artísticas para mim. Então, eu vendia show pro Brasil, né? Uhum. Vendia para os outros estados e tal. Aí, quando eu saí do Bolinha, ele não gostou muito que eu estava no SBT, né? Aí o Ivan falou que ele não estava satisfeito de eu estar em 2 emissoras para me escolher. Aí eu quis o SBT porque eu achei assim, que eu ia ter mais futuro para os meus filhos, porque eu queria colocá-los na televisão. E eu consegui. Minha filha trabalhou de marota lá para Mara uns tempos, depois ela saiu. Uhum. Mas ela trabalhou muito tempo, tinha uma parte do programa da Mara, que era... A gente tinha que levar alunas de colégios, e era a época que ela estava no auge, aeróbica, dança. E aí eu treinava essas crianças, fazia dança aeróbica, e aí a minha filha ficou fixa lá. Aí depois acabou o programa da Mara, eu comecei a fazer um programa para a Lúcia Perosi, que ela é uma das produtoras, ela me contratou, e aí eu comecei a fazer produção com ela, fazia várias produções. Depois dela, a Amélia me contratou, que é das Patotinhas, lembra das Sim. Patotinhas? A filha dela era uma das Patotinhas, a Iliana e tal. E aí eu comecei a fazer trabalhos para a Amélia também, produção de shows a gente fazia. E desencadeou a minha carreira. Mas eu já tinha um escritório de produções artísticas. Teve alguma coisa que você queria fazer na TV que você não conseguiu fazer, ou que você pretende fazer ainda, espera fazer? Teve uma ocasião, antes de eu ter o problema, de eu ter quebrado a perna, antes de eu ter tido esse acidente, eu estava com um projeto muito bom, que eu queria fazer um programa de televisão. Então eu estava com 2 patrocinadores muito bacanas, que eu tinha intenção de fazer um programa de televisão, canal aberto. Mas como estava um pouco caro, cheguei a levar um projeto, mas você não consegue chegar no diretor. Antigamente eu tinha muitas amizades, mas os meus amigos já faleceram, entendeu? Uhum. Aquelas pessoas que eu tinha um contato mais direto, eu tinha acesso, eles já faleceram. Então foi entrando outras pessoas. Quem é Charrides? Nem sabe quem eu sou, tá entendendo? Uhum. Então você chegava com um projeto lá, nem passava na mão do diretor, ia pra gaveta. Entendeu? E eu, Sim. inclusive, vi alguns quadros que eu cheguei a imaginar e escrever, que entrou em programas de televisão. Eu fico chateada com isso. Aí eu pensei assim, quer saber? Não vai ser difícil. Então eu pensei em abrir o programa no canal Viva, que é um canal pela NET. Uhum. E ele é bem visto, né? Que foi até no programa do Estênio Melo Show, que faz no Viva. Ele Viva, TVA e outros canais, que eu quebrei a perna no final do programa. Então, eu tinha a intenção de fazer lá. O programa que eu queria fazer era um programa totalmente diferente do que as pessoas fazem hoje em dia. Eu queria fazer um programa que realmente as pessoas assistissem, tanto os jovens como as pessoas de mais idade, porque hoje em dia não tem nada que é tudo, um copia o outro. Um faz Sim. negócio, o outro copia, faz praticamente igual. Entendeu? Parece que está faltando imaginação. E eu imaginei um negócio muito bacana, tá tudo escrito em papel. Mas aí eu tive esse acidente, depois veio a pandemia e tudo isso atrapalhou. Aí ficou na minha gaveta. Entendi. E fora que assim, hoje tem que fazer alguma coisa realmente que atraia os jovens, porque os jovens não assistem mais TV aberta. Exatamente. É muito difícil. Eu, por exemplo, eu sou formado em jornalismo, mas eu não assisto TV aberta. Porque é isso que você falou, os programas são tudo muito iguais e tem muito sensacionalismo. Muito. Você não consegue parar e assistir um programa sem falar sobre violência, sem falar sobre a desgraça alheia. Você não. é a mesma coisa que era que nem você pega que nem o jornal, como é que chama aquele jornal que a gente espremia quando Não, popular? Notícias Popular populares, eu acho que é sei assim. lá, uma coisa assim. A Que gente era falava só. assim, se torcer o jornal, sai sangue. Acho que era notícias populares, algo assim. Notícias populares, Eu acho isso. que era assim. Então, hoje em dia tá assim, ó, tá um saco. De manhã, você liga às 7 horas, o jornal das 7. Aí o que faz às 7, aí ele já pôs o das 5. Aí o que passa nas 5 num canal, o outro já começou às 6.
Tudo que tá passando num canal tá passando no outro. Você muda, tá tudo igual. Tudo igual. Ou então, você muda o outro canal, é igreja evangélica. Então não tem nada para você assistir. Aí, então, olha, 6, 7, 8, 9, 10, todos os mesmos jornal. O que um fala, outro vem, fala de novo, outro vem, fala de novo, outro vem, fala de novo. Tudo repetitivo. Então, Sim. né? Aí quando chega no programa de. Chega à noite, aí tem umas partes tem novela e tal, depois interrompe o jornal de novo, repete. Aí um só fica metendo pau na política, o outro. Não dá. Eu não assisto. Não, é bem complicado. E a estrutura de programa que você tinha pensado é com auditório? Porque senão, uma coisa muito boa que veio surgindo e que está hoje tomando uma grande proporção são as plataformas de streaming. Né? O YouTube também, né? É. E isso é uma coisa que talvez pode ser que... Você sabe que o YouTube, eu vou te falar a verdade, eu tenho vários amigos meus que já me convidaram para fazer, mas assim, o estilo do programa que eu quero fazer, eu acho que as pessoas, não sei, acho que não assistem não. Eu teria que primeiro ter um canal na net, qualquer coisa assim, que tenha mais chamativo, para aí depois... Que tenha uma visibilidade, né, maior. Você entendeu? Um conhecimento, a pessoa ter uma noção de como é. Porque esse programa que eu tinha noção de fazer, ia mexer muito com os jovens, porque, assim, pessoas que estão iniciando na música, entendeu? Então, torcidas. Por exemplo, você pega uma música do Vicente Celestino por aí, por exemplo. Pega a música do Celestino, aí pega uma banda desconhecida. Você vai ter que fazer ela no ritmo tal. Interessante. Você vai voltar. Aí então 3 bandas, cada uma, aí você pega a música, sabe, que não tem nada a ver com o estilo da banda. Sim. Uma coisa totalmente, sabe? Música, sabe, aquelas músicas que era bem remota. Que era bem assim. Então, aí o cara vai ter que fazer um gingado ali, né? Aí depois tem o júri. E aí eles vão julgar, sabe? Os melhores vai ficando, vai pro trono, esse aí vai ficando, vai ver quem que vai derrubar. Então, aquela banda, ela tem aquela turminha, você entendeu? Sim. Tem aquela turminha, né? É a torcida, né? Então eu queria fazer isso. E além disso, eu ia fazer um convite com alguns artistas que estão afastados da mídia, sabe? Para fazer lá o julgamento. Aí depois eles aproveitavam, cantava, queria fazer umas brincadeiras com eles, entendeu? Sim. Eu pensei uma série de coisas assim que ia ser muito atrativo, muito atrativo. Mas veio a pandemia, aí eu fiquei meio desanimada. Falei, ixi, agora vai ser difícil patrocínio, pandemia, tudo subindo, né? Essa pandemia acabou com muita gente, né? Os empresários, principalmente quem não era grande, quem não era totalmente estruturado, infelizmente... Eu fiz o meu último trabalho, antes da pandemia, foi tributo a Demis Rousseau. Eu fiz no Teatro Bandeirantes. E foi assim, muito gratificante para mim, que eu sou super fã do Demis Rousseau, né? Eu amo o Demis Rousseau, então eu fiz uma homenagem a ele, mas o meu show, geralmente, eu fiz assim, eu contratei umas pessoas para representar o Demis Rousseau quando era criança, e o pai e a mãe, porque ele nasceu em Alexandria, lá no Egito, né? Mas as pessoas têm ele como um cantor grego. Porque eles fugiram. Quem era grego era a família dele. Mas eles estavam morando no Egito, porque a mãe dele mexia com a área artística, ela era cantora de ópera, o pai dele gostava de música também. E ele estudou música lá e tal. Eles tinham uma vida ótima. Quando teve a guerra no Egito, eles tiveram que fugir. Só que lá ainda é assim. Se você não é obrigado a participar da guerra, nem nada, para defender o país. Mas se você for sair, você tem que deixar tudo que você tem. Então, eles vieram com a roupa do corpo. Ele trouxe um saxofone só, que ele tinha ganhado, a roupa do corpo. Então, no teatro, eu fiz assim. No telão, eu coloquei em algum lugar do mundo, aí mostrou Alexandria, aí uma cegonha trazendo um bebezinho. Aí caiu, assim, aí mostra a cidade de Alexandria.
Aí depois, tempos depois, aí a guerra. Aí coloquei uns canhão lá, pá, 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 com guerra e tal, lá. Depois disso, aí depois, tempos depois, aí mostra a família fugindo na guerra, aí os pessoal fugindo, aí eles atravessam o palco. Então eu falei assim, ó, quando vocês atravessarem o palco, é como se ele tivesse chegado na Grécia. Aí vocês mudam a imagem. Aí foi isso que aconteceu. Então eles, na hora da guerra, que estava no telão, eles passaram com a mala e os dois filhos, que é o Demis Russo e o irmão. Passaram assim, sabe, fugindo. Quando eles atravessaram o teatro, é que tinha terminado, eles chegaram na Grécia. Aí começa a viagem pelo mundo, né? Aí ele começou a cantar, e aí começou todos os países alguns países Gente, que legal. ele cantou. Foi um espetáculo. E você só produzia? Você Eu atuava também, não? Eu fiz toda a produção, apresentei. Eu ia fazer a coreografia dos bailarinos, mas na última hora eu tive que chamar a minha amiga para fazer, porque eu pus assim, uns artistas cantaram, alguns cantaram, eu pus assim, eu contratei um grupo grego, que fizeram a dança típica grega, em homenagem a ele. Depois eu pus um cantor cantando duas músicas do Demis Russo. Ele cantou duas músicas do Demis Russo. Aí vieram a dança grega novamente. Outra dança grega. Aí depois veio outro cantor, cantou no idioma, a música do Demis Russo no idioma, porque quando ele ia nos países, ele cantava no idioma do país. Entendeu? Aí veio o outro cantor, cantou no idioma italiano. Depois o outro veio. Aí o Diego, que é o cantor Diego Jimenez, ele representou a Espanha. Então ele cantou as músicas do Demis Russo em espanhol. Entendeu? Legal. E por último, eu fiz a quebra dos pratos. Que é aquela tradição, ele adorava isso, o Demis Russo. Então eu fiz a quebra dos pratos, que é original da Grécia, né? Então aí a gente terminou o show assim, dei alguns presentes pro pessoal, fiz esse show. Poderia ter sido bem melhor se na época a diretora do teatro não tivesse me incomodado tanto. Ela fez eu mudar o nome do evento. Era tributo a Demis Russo, ela fez. Depois que estava tudo pronto, comecei a soltar convite, soltei tudo. Eu tinha os patrocinadores, tudo certinho. Ela falou que não queria mais, a menos que eu tivesse a assinatura da autorização da filha e do filho do Demis Russo. Meu, a filha mora na França. Dá licença. São coisas... filho na Grécia. Para. Sabe, maldade. Ela esperou eu fazer tudo. Eu falei, a senhora vem me falar isso agora. Aí eu peguei, tive que desfazer de todos aqueles convites, tudo aquilo que tinha feito, refazer tudo de novo e pus uma viagem. Como é que eu pus? Eu pus a foto do Demis Russo, uma viagem da Grécia ao mundo pela música, porque eu não tinha o que pôr. E pus a foto do Demis Russo. Uma viagem da Grécia ao mundo pela música, eu pus isso. E pus a foto dele lá na entrada do teatro, tudo. Aí tinha um rapazinho que trabalhava para mim, ele passou assim, a sua foto do evento não tá lá. Falei, como não tá? Não tá. Falei, gente, ô mulher, viu, que me deu trabalho. Aí, o outro me liga, o rapaz da dança grega, eles são gregos mesmo. Olha, ele me ligou nervoso. Você já olhou que não tá sendo divulgado o seu evento, que é no ingresso.com, porque constava que no contrato com ela, que o ingresso.com ia fazer a divulgação. E estava lá antes. E sumiu. Falei, mas como? Aí eu entrei em contato com ela, ela falou, eu tirei. Falei, mas por que você tirou? Eu tirei porque tem que mudar o nome do evento. Não quero a foto do Demis Russo, porque eu quero autorização disso. Começou a criar. Eu já tinha dado o dinheiro para ela do aluguel. E ela falou, você pode desistir, só que você perde o que você deu. Bom, meu. Pessoas mau caráter, como né? que eu ia... Eu falei, gente, olha, os artistas, tá todo mundo treinando, tá todo mundo ensaiando, tudo. Agora, de repente, eu vou mudar a data. Estava em dezembro, eu peguei e mudei para 7 de janeiro, porque não dava tempo.
Eu tive que mudar, não dava tempo de eu fazer tudo, convite tudo de novo, divulgar tudo de novo. Eu tive menos de um mês para divulgar. Por quê? Teve Natal e Ano Novo fecha tudo, inclusive o teatro. Eu não tinha onde comprar o ingresso, porque eu entrei em contato com o ingresso.com, eles falaram que o Teatro Bandeirantes tinha uma dívida com eles. Por isso que eles não iam divulgar, quer dizer, ela tinha que pagar essa dívida. Aí eu fui falar com ela falou, eu não te falei para não te assustar, mas o ingresso.com não vai trabalhar nem comigo, nem com o teatro, não sei do que, tinham dívida. E ela não me falou, e aí como que eu ia divulgar? Aí só pelo Facebook, gente, aí eu tive que falar. Aí eu fui, e para o pessoal comprar? Ela fechou o teatro por causa do Natal, fechou por causa do Ano Novo. O evento era dia 7, ela abriu no dia 6. Nossa. Como isso, gente? Eu tive que vender de porta em porta. Jesus. O evento cabia no teatro 700 pessoas. Eu consegui colocar 450 vendendo de porta em porta. Nossa, muito, inclusive. Consegui. Pelo trabalho que você teve, foi muito. E sem contar que aconteceu? Os patrocinadores evaporaram, né? Saíram, desistiram. Por quê? O que eles acharam? Não tinha, o evento não mostrava no ingresso.com, como eu fiz com o contrato com eles. Não tinha no ingresso.com. Não ia ser mais Tributo a Demis Russo. Já tinha mudado o nome do evento, porque ela fez tanta coisa para ver se eu desistia, para ela papar os 3 mil dela. Mas só que é meu filho, você não me conhece. Eu vou até o fim. Não, certo, você entendeu? correto. Eu tenho minha palavra é uma só. A minha palavra é uma só. Então, eu tinha um compromisso com os artistas e eu fiz, paguei. Aí, quando acabou o evento, ainda ficou faltando uma parte do dinheiro. O meu filho tem empresa, ele patrocinou, acabou. Sim. O resto, não fiquei devendo nada para ninguém. Não lucrei, mas também não fiquei com o nome sujo, nem nada. Porque em todos os eventos foi o primeiro que deu problema para mim, essa mulher. Nossa. Os artistas que trabalharam comigo viram o tanto que eu sofri. Todo mundo ficou com tanta dó de mim, todo mundo começou a vender. Vender convite, todo mundo. A banda, sabe, eu contratei uma mini orquestra, todo mundo começou a vender. Nossa, me o bom é que todo mundo se compadeceu, né? Desespero. Uma prima minha conhecia um monte de gregos da empresa dela, lá vieram. Mas foi uma coisa tão bacana que veio o Adel, ele é fã das boletas, ele veio ele veio de Minas Gerais assistir o evento, veio gente de Santos assistir. Isso foi muito bacana. Poderia ter sido um estouro assim, se ela não tivesse feito tanta bobagem comigo. Sim. É difícil, né? É. Gente, eu esqueci de uma coisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui para nos ajudar. Se você está gostando da entrevista, deixa o seu like, compartilha, bota comentários aqui, ó, pode escrever comentários. Infelizmente nós não vamos conseguir ler hoje os comentários aqui, mas no próximo programa nós vamos ler também os comentários de hoje. Mas já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para nós, porque ajuda o crescimento do canal e ajuda a gente a conseguir trazer mais convidados também aqui. Muito bons, igual nós estamos tendo aqui hoje. Na verdade, acho que vocês estão gostando tanto quanto eu. E a produção, já está pronto o Católico Quiz? Tá pronto? Então vamos lá. O Católico Quiz, você assistiu o da Vitória, né? É só umas perguntas sobre a igreja. Eu não sei quais são as perguntas, mas normalmente as mais difíceis são para mim. Eu não sei, a produção, em vez de me ajudar... ela não pode perguntar uma coisa muito difícil, né? A produção só... Mas tá bom. Vamos lá. Eu gravei com outro convidado, a pergunta para outro convidado é... Quem são os pais de Jesus? Aí, José e Maria. Aí, para mim, quem escreveu tal oração? Não sei. É umas perguntas difíceis, assim, para mim. Mas vamos ver o que essa produção preparou. Acontece da gente dar um branco. Puf. Não, eu toda vez. Não, a gente... nós somos bastante católicos. Mas a Bíblia, eu gosto de ler. Assim, tem coisas que eu gosto de pular, sabe? Uhum.
Eu gosto de pular, eu sou muito assim, eu sou ansiosa, assim, ai, não, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Aí eu Já vai pulando. aí eu vou pulando. Eu gosto muito do Apocalipse, essas coisas, eu gosto muito, assim. Mas eu tenho um pequeno conhecimento, assim. Não sou que nem os evangélicos que Ah, 24 horas ali, não sou igual. não. Eu também não. Eu não sou que nem os evangélicos. Eu acho que a Bíblia, ela deve ser como vou fazer uma comparação aqui, mas só para me entender. Como um bom vinho. Você tem que apreciar a palavra de Deus. Você tem que ler. Não ficar decorando. Você tem que você tem que ler assim, e trazer para sua vida aquilo. É lógico que o início a gente sempre lê, porque você precisa ter um pequeno. Como começou, né? Então, Sim. Sempre alguma coisinha você vai lendo e tal. Mas aquelas partes, de quem. Ah, não, é isso aí. É tanto uns nomes complicados e tal. Alguns até eu sei, mas. Quando fala sobre a descendência de Abraão, então, nossa Senhora, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó. Ai, meu Jesus, já parei por aí. Você entendeu? Não dá, porque é tanto nome que você lê a Bíblia para você aprender o sentido das coisas, dos ensinamentos, mas não é para você ficar decorando. Ah, não, também claro não. que tem algumas passagens, alguns apóstolos importantes, e aí sim, né? Mas Sim. tudo bem, É. vamos lá. Vamos às perguntas. Tchan, 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 tchan. São 8 perguntas, tá? Ah. E aí eu vou perguntar, você quer fazer um em um? É você que me diz aí. Então vamos começar com a convidada, depois você, depois a convidada. Então vamos lá. A pergunta tem geralmente 3 alternativas a 4 alternativas. Aí eu vou fazer a pergunta, As ler alternativas. e dou tempo para vocês responderem. Tá bom. Vamos lá, a primeira pergunta é para nossa convidada de hoje. Ah. Qual é o nome de Jesus completo? Aí qualquer coisa eu pergunto para os universitários. Isso. Pode. Universitários, por favor. Qual Cadê é o o nome? Átila? Átila, por favor. É. Ai. Qual é o nome de Jesus completo? Jesus Cristo, Jesus de Não tô Nazaré, ouvindo. Jesus Não tá Cristo de ouvindo? Nazaré. Tem que falar um pouquinho mais alto então, porque a nossa convidada Tá não tá ouvindo? ouvindo. Tá muito abafado. É, porque tá aí daí pra cá fica um pouco Vem pra cá, abafado. não escuto direito. Melhorou? Aí a gente tá sem fone. Ah, então eu vou falar mais alto aqui. Qual é o nome de Jesus Cristo? Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, ou Jesus Cristo... Não, perdão, eu li a outra. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Não, Parabéns. não é que o nome dele. O pessoal fala Jesus de Nazaré para Porque, identificar, né? Sim. Porque tem outros Jesus, mas assim, se você vai falar o Jesus, mas que Jesus? Jesus de Nazaré. Então, normalmente o nome dele é Jesus, né? Parabéns. Eu ia Acertou. errar, porque você ia falar Jesus. Jesus Cristo. Mas tem que falar Jesus de Nazaré. É que é... O Cristo veio depois por causa do sofrimento dele, né? Sim. Por causa do sofrimento. Vamos lá. Responda se é verdadeiro ou falso. Maria, a mãe de Jesus, quando ela morreu, foi de corpo e alma para o céu? Falso ou verdadeiro? Essa pergunta ela está errada. Maria, Falso ou Porque verdadeiro? Maria, ela não morreu. não, ela não Rege a morreu. tradição da Igreja Católica que Maria estava dormindo e ela foi assunta ele- ao céu de Ascensão. corpo e alma. É. Então ela foi Então, dormindo ao céu. Ascensão Então, de é Maria. verdadeiro ou falso? Eu nem lembro a pergunta, mas... Falso. Então é falso, porque eu não... porque ela foi elevada de corpo e alma. Exatamente, ela foi. Ela foi estava dormindo. Ascensão da Virgem Maria. Sim. Tem ascensão da Virgem. Parabéns. Considerada a Virgem. Sim. Vamos lá para a próxima pergunta para nossa convidada. São Francisco de Assis andava com outra santa, quando ainda estava vivo. Qual que era o nome dessa santa? Como é que é? São Francisco de Assis andava com outra santa enquanto ele era vivo. Qual que era o nome dessa outra santa? Santa Clara, Terezinha, não é? Santa Clara ou Santa Maria de Madalena? Não, é Santa, Santa Clara. Clara. Ela falou certo, Santa ó. Clara, ela Parabéns. gostava- eles eram apaixonados, né? Mas só que ambos tinham vontade de seguir a religião. Sim. Então era aquela coisa de amor puro e tal. Cada É, um seguiu não- o seu caminho. Vamos lá, André. Qual é o nome completo? Só um momento aqui. A nossa convidada falou que não sabia, que ia ser difícil, tá dando um banho aqui em cima de nós. Pois Eu tô é. aqui levando um banho. Pois é. Não, Acho que você tem que começar
treinar mais. Eu vou Você tá passando começar. vergonha. Vou ter que começar. Eu vou vir aqui antes de começar o programa, começar a ler a Bíblia aqui, porque. Qual que é a pergunta? Qual é o nome completo de Maria? Qual? Maria de Qual que é Nazaré o ou nome Maria completo de Maria? Nazaré? É pra mim? É. Maria de Nazaré, eu acho. Maria de Parabéns. Nazaré. Eu só sei qual da música. Pela música. Fui pela música. Ai. Vamos lá para a nossa convidada. Ah. Qual foi o anjo que derrotou o inimigo? O São anjo que derrotou o Gabriel, inimigo. São Rafael ou São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo. Inclusive, eu tenho na minha casa a imagem de São Miguel Arcanjo no meu oratório. Eu tenho São Miguel Arcanjo. Na entrada, eu tenho Rafael, Gabriel, que São foi os que três anunciou. arcanjos? Tem os três. O Gabriel foi que anunciou a Virgem Maria, o filho, né? Sim. E o Rafael é o protetor das crianças e também dos alimentos e dos ladrões. E o Miguel foi o que expulsou os demônios, É o né? combatente, né? Ele é até hoje, né? Se a gente tem que fazer oração direto para ele. Quando você sabe que alguém tem algum vício, qualquer coisa, tem que fazer oração, porque ele ajuda a afastar. Eu não sabia. Tá vendo? É São Rafael. Então, só pra mim. Vamos lá, André. São Miguel São Arcanjo, Miguel eu tenho Arcanjo. ele. Rogai por nós. Eu Amém. tenho ele na minha casa. Só que eu mandei fazer a estátua, ela tem 60 centímetros, né? Uhum. Eu mandei fazer sem o demônio embaixo. Não quis. Sem ele. Não, eu não quero, eu falei. Porque isso aí ele já fez. Eu falei, dentro da minha casa eu não quero esses bichos aí, não. Então fizeram ele e no lugar do demônio eu falei, eu quero ele em cima das nuvens. Aí fizeram ele em cima das nuvens e com a espada. Ah, que legal. Ficou Que bonito. lindo. Imagino que deve ser bem bonita a Foi imagem. lindo, mandei fazer. Preparado? Não, mas pode fazer a pergunta. Qual festa católica Ah, é comemorada o dia em que Jesus ressuscitou? Natal, festa junina ou a Páscoa? Páscoa, ressurreição. Parabéns. É. Agora para a nossa convidada. A última pergunta, é isso? Antepenúltima, a última é você. Não, é a última para a nossa convidada e depois tem a minha Isso, última. Sim. Então tá. O que Jesus falou para Maria e João quando ele estava quase para morrer? Deus, por que me abandonaste? Maria Madalena, está perdoada. Eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. O que Jesus falou para Maria quando ele estava na cruz? Pra Maria e pra João. Isso. Para Maria ele falou isso. Maria, eis aí o seu filho, porque ela não aguentava ver ele na cruz, começou a chorar. Ele falou, Maria, por que choras? Eis aí o seu filho. João, ele mandou que ela não chorasse mais, né? Uhum. João era filho dela agora. Porque, na realidade, João era primo de Jesus. Naquela época, eles falavam que era irmãos, mas Maria não teve outros filhos. Era questão de afeto, né? Não tinha como. Sabe por quê? Os apóstolos, tinha o apóstolo João, né? Tem o apóstolo João, e ele eram tudo parente entre eles. Alguns, né, entre eles Sim. eram parentes, alguns entre eles eram parentes. E esse João, que na Bíblia, que alguns falam que geralmente na igreja dos crentes, né, evangélica, eles falam que Maria teve outros filhos. Mas não tem nenhum momento na Bíblia que fala Maria gerou outros filhos. Não fala não tem. isso. Não fala isso. O que eu fiquei sabendo, que a Bíblia tem 73 livros. 73 livros. Uhum. A Igreja Ortodoxa tem 78. E dos judeus são 24. Então, para você ter uma ideia, então tem livros e livros, muitos livros que a gente ainda não leu. Nós não sabemos, porque são muitos livros que existem. Mas José, ele não era novinho, ele já tinha uma certa idade. Naquela época, as moças eram prometidas, né? Sim. Então, Maria foi prometida para José, mas que ele era viúvo, ele tinha filhos. Então, aqueles filhos eram como se fossem primos, irmãos, né? Irmãos, mas por parte de pai, não que veio de Maria. Uhum. Agora, a gente não sabe se é o João primo ou se foi o João irmão por parte de pai, que com certeza devia ser Sim. José.
Tá vendo? Tô falando que a nossa convidada tá dando um banho aqui hoje de conhecimento, não é verdade? Foi o que eu li num dos livros que não está exposto na Bíblia, né? Os livros evangelhos apócrifos. Você entendeu? Tem alguns livros que não são expostos, principalmente nos evangélicos, não tem quase... Os evangélicos não tem nenhum... Não tem alguns que não tem, Não tem Ruth, não tem nada. Não tem Timóteo, não tem nada, não cita nada. São só os principais mesmo. Minha última pergunta? Sua última pergunta e encerramos o Católico Quiz. Tá, vamos lá. Espero acertar. Qual é a comemoração católica? Perdão? Não, é isso mesmo. Qual é a comemoração católica que marca a data de nascimento de Jesus? Natal ou a festa junina? Natal. Parabéns. Porque é a data que os antigos comemoravam a data do Deus Sol. Porque Jesus é o Sol em nossas vidas. Parabéns, vocês foram ótimos, mas a nossa convidada te deu um banho. A nossa convidada, meu Deus. Acertou todas, parabéns. Deu um banho aqui, deu um baile em nós. A lembrancinha da nossa convidada que tá aí, por favor. Todos os convidados que nós recebemos aqui, nós entregamos uma lembrancinha, é só uma lembrancinha mesmo. É uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida com água benta. Obrigada. E um tercinho. Por favor, mande foto para nós colocarmos depois no nosso Instagram também. Eu tenho, eu mostro para você. Por favor. Tá acabando não, né? Já tá acabando? Gente, que triste. Já? Gente, que triste. Gente, tá muito bom o assunto aqui, tá muito bom a conversa. Mas, vamos lá, antes de encerrar, nós temos 2 perguntas, é isso que nós fazemos. A primeira, depois de tudo que você viveu até aqui, o que você diria pra Shahid de 12 anos? O que você diria pra aquela menina lá atrás, depois de tudo que você viveu? Qual conselho que você daria pra ela? Eu daria o conselho para ela pensar 1000 vezes antes de fazer as coisas, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa... Eu agora melhorei, mas eu era uma pessoa muito ansiosa, então, às vezes, eu fazia as coisas um pouco sem pensar. Então, eu faria isso. Na época, eu tinha vontade de ser freira, depois eu queria ser artista, depois, você entendeu? Então, sei lá, eu não tenho muito o que pensar. A única coisa que eu assim, menos ansiosa, né? Porque aí você reflete mais, refletir melhor, né? Antes de dar o primeiro passo. Sim. E tem uma outra pergunta também que às vezes Deus pede para fazer. Qual foi o momento da sua vida? Sim, todos eles, você já contou alguns fatos aqui, mas qual foi o momento da sua vida que você mais sentiu a presença de Deus com você? Olha, eu nem sei te dizer, porque eu acho que foi quando eu vi Jesus. Eu acho que não tem presença melhor do que ver Ele mesmo. Acho que foi a principal. Em todas ele teve muito presente, em todas. Aquela mão grande do meu lado. Acho que foi essas 2 vezes. A mão e o dia que eu vi ele, aos 6 anos de idade. Entendi. Antes da gente fazer a última pergunta, tem uma outra coisa. Você, em algum momento, aqui que estava falando sobre música, você deu você cantou, assim, um pouco. Você canta? Eu canto. Eu gosto de cantar. No tributo a Demis Russo, eu até cantei uma música, eu arrisquei, cantei lá uma música do Demis Russo. Eu cantei uma música. Meu filho cantou 2, meu filho é cantor, né? Ele é cantor? Não sabia. Ele cantou música, muito religioso também. E adoro cantar também. Eu canto, danço, faço tudo. Coreógrafo. Porque eu vi a forma com que você cantou, a técnica. Então eu falei, nossa, ela canta por causa da técnica. Que legal, não sabia. Você sabia, Átila? Não? Aí, ó, o nosso diretor não sabia. Tem que saber, meu diretor. Oh, meu Deus. E a última pergunta é, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho... Eu não sei te dizer, porque eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco mais
que aqui na Terra é uma passagem. E a maioria das pessoas que estão vivendo hoje, elas vivem o eu, o conveniente, entendeu? Uhum. E todo mundo que fala, eu acredito em Deus, o capeta também acredita em Deus. Ele sabe que Deus existe, entendeu? Uhum. Só que as pessoas sabem que Deus existe, mas esquecem que nós estamos aqui só de passagem e que um dia tudo que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta. E Deus está lá, sentadinho, nos aguardando. E a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Entendeu? Então as pessoas fazem muitos planos, isso, aquilo, né? Só que, gente, vamos pensar que Deus existe. Se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Não, então não vou fazer. Então é isso que eu queria, que as pessoas lembrassem que Deus existe. Uhum. E que ele vê tudo que a gente está fazendo. Não adianta você falar para mim uma coisa e ser outra. Porque ele te conhece. Ele falou, eu conheço até o fio do teu cabelo, cada fio do seu cabelo. Então, não adianta a pessoa... porque nem você vê muita coisa na televisão, as pessoas falando de amor, de paz, disso, daquilo. Quanta falsidade, quanta mentira. Não são todos, a gente não pode generalizar. Sim. Mas a maioria, você entendeu? Eu acho que as mulheres estão muito libertinas. Eu queria que elas se comportassem, mas está demais, né? A coisa... É isso que eu queria, que as pessoas lembrassem que Deus existe. Porque se todo mundo lembrasse, não ia fazer nem o quarto que... Não ia fazer nada, não ia existir pedofilia. Não, eu não posso fazer isso. Não ia existir o roubo, não ia ser ladrão, não ia ter matança. Nada disso. O conselho de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ele reduziu de 10 para 2 mandamentos. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. Se as pessoas pegassem esses dois mandamentos, o mundo seria bem melhor. Não teria Essa tantas guerra injustiças, não existiria. não teria... Putin não ia... Guerra de poder, aquilo me pertence. Ninguém. Tudo aqui na Terra é de Deus. Sim. Ninguém é mais que ninguém. Às vezes, eu tenho grandes amigos que antes, quando iniciaram comigo, era uma coisa, hoje eles estão lá em cima. Passam perto de mim e falam, poxa, gente, oi. Mal falam um oi entre os dentes. Gente, era meu amigo, gente frequenta a minha casa, você está entendendo? Então, pessoas que batalharam junto comigo. Então, eu acho assim, isso aí, às vezes as pessoas só acham que ninguém é mais que ninguém, gente. Se morrer, vai todo mundo, o corpo vai virar pó e tudo vai ficar aqui. Só vai o espírito e os seus atos para Deus. É tudo passageiro, né? Se a As pessoas não pessoa, entendem. se todo mundo pensasse isso, como seria diferente? Sim. Entendeu? Seria assim. Mas é bíblico, né? Sim. Era preciso que tudo isso acontecesse. Vai acontecer. Sim. Shahid, eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a sua participação aqui. Gostamos muito, ficamos muito honrados de você ter aceito o nosso convite. Foi uma coisa muito boa para nós. Foi bem legal você ter partilhado conosco tudo que você partilhou, a sua vivência, a sua vida, a sua vivência de fé, que é o mais importante. Queríamos também fazer os nossos agradecimentos. Queremos agradecer novamente a sua presença, por ter nos aceitado e aceitado o nosso convite. Agradecer ao Paulo e ao Diogo, Portugal. Agradecer aos rapazes da produção. E que sinta-se à vontade, se quiser voltar novamente, as portas estarão sempre abertas. Sim, quando quiser voltar aqui, pode voltar, será sempre muito sim. bem-vinda. Vamos continuar essa conversa também em outro momento, porque aposto que tem muitas outras coisas ainda para poder falar, né? Mas muito obrigado por ter vindo. Queremos muito agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Pedir para que se inscrevam no nosso canal se não é inscrito ainda. Compartilhe, deixe o like, ative o sininho para receber todas as notificações. As nossas redes sociais também. Os nossos Os patrocinadores. nossos apoiadores. A Livraria Sancto, que está nos apoiando. O Ateliê Nosso Cantinho também, que está nos apoiando. O Ed do Drinks Delivery também, que nos apoia. E, Shahid, quer deixar suas redes sociais? Como que as pessoas te encontram?
Shahid.eventos é o meu e-mail, né? hotmail.com. E também tem o Gatti.santos, se alguém quiser mandar algum e-mail, gatti.santos@hotmail.com, Facebook, Shahid Gatti, e o Instagram também, Shahid. Shahid, Instagram. Shahid lá já era, aparece. Então, Shahid Gatti já era. a nossa produção vai colocar aqui embaixo também. Aqui também tem tem um link também do nosso WhatsApp, então quem quiser falar com a gente também no nosso WhatsApp. Pedido de oração. Também quem quiser fazer esse pedido de oração também façam aqui. E antes da gente encerrar, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa capelinha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aqui nós temos os nossos pedidos de oração que as pessoas nos mandam. As pessoas que estão nos assistindo, a gente recebe bastante. Inclusive, nós tivemos uma graça recentemente. Uma das nossas telespectadoras, das nossas internautas, né? Nos mandou mensagem pedindo para que a gente rezasse pela filha dela, que a filha dela estava desempregada, estava precisando muito de um emprego. E aí nós colocamos aqui nas nossas intenções, todas essas intenções também a gente leva para missa, a gente não lê nenhuma das intenções que estão aqui, só as que o povo manda que a gente tem que escrever, mas quando tá aqui quem escreve, a gente não lê. Nós levamos elas toda para missa, rezamos também, pedimos pro padre rezar. E aí, quando foi essa semana, ela me ligou, falando, olha, minha filha conseguiu um emprego. Que legal. Obrigado pela oração, obrigado pela intercessão de vocês. E aí já fez mais pedidos aqui também. Então, nós vamos te entregar um papelzinho também. Pode ser depois, não tem problema. Pra você também fazer o seu pedido de oração e colocar aqui. Não precisa ser agora, pode ser depois. Tá. Mas, gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Tá na geral, Átila? Então, muito obrigado a todos vocês. Shahid, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra muito grande para nós ter você aqui. Espero que tenha gostado eu amei. da conversa. Falar de Deus, adoro dar meu testemunho, porque é verdadeiro. Sim, isso é bom. Quando é do coração é muito importante, né? É muito bom isso. Gente, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa semana a todos. Tchau.